Oi, galera do programa Faniquito, estamos aqui mais uma vez. Estou aqui no escritório de um advogado muito querido, que eu conheço há muito tempo, e que ele tem informações muito interessantes em relação às eleições, né? E como a gente está no ano, né, o qual nós vamos eleger, né, políticos, então achei assim bem interessante que a gente tirasse alguma dúvida que eu tenho, e com certeza muitos de vocês aí em casa também têm. Está aqui o querido, né, e competente, inteligente, né, doutor Olavo Câmara. Tudo bem, hein, Olavo? Tudo bem, Patrícia. Prazer participar do seu programa mais uma vez. Prazer é sempre meu, porque é tão bom, a gente aprende tanta coisa com pessoas inteligentes, né? E eu considero você um homem muito inteligente. Além de ser uma pessoa muito querida, eu sempre gostei, a gente nunca teve nenhum problema, né? Há quantos anos que a gente conhece, a gente sempre teve uma amizade de respeito, um relacionamento bem legal, não é mesmo? É verdade, isso é muito importante e você, como sempre, uma pessoa querida e admirável. Que tchucu-tchucu, olha só que gracinha. Bom, gente, olha, eu fiz uma pauta aqui muito interessante. A gente vai falar sobre a política, né? E eu estive conversando outro dia aqui com o Dr. Olavo. Ele me passou uma informação assim muito interessante, que foi em relação os 3 tipos de votos, né, que existe hoje. E eu gostaria de começar falando sobre isso, que você falasse para o pessoal esses 3 tipos de voto que existem. O eleitor brasileiro, ele vota sempre baseado em 3 aspectos. Então, por exemplo, existe o voto de interesse, o voto de afinidade e o voto de consciência. O voto de interesse é aquele voto da troca. O eleitor vota naquele candidato porque sabe que, se for eleito deputado estadual, federal ou vereador, vai lhe atender nas suas necessidades, conseguindo emprego para a filha, a ambulância para a sogra quando a sogra precisa, a cesta básica. Quando falta água no bairro, o vereador manda o caminhão-pipa lá pela influência que tem como vereador. Esse é o voto de troca, ou seja, o voto de interesse. A grande maioria da massa de eleitores brasileiros vota por interesse. O segundo tipo de voto é o voto de afinidade. Eu vou votar no fulano de tal porque... Vou votar no Roberto Carlos porque eu adoro as músicas dele. Músicas românticas, que maravilha, é o rei Roberto Carlos. Eu vou votar no Silvio Santos, por exemplo, porque ele ajuda todo mundo, distribui dinheiro no auditório, etc. Eu voto na Xuxa porque ele é uma loirinha tão linda, eu gosto das músicas da Xuxa, etc. Assim por diante. O voto de afinidade envolve a voz, o aspecto físico, a beleza, etc. Envolve se é um cantor, se é um artista. O voto de afinidade faz com que o eleitor se identifique com o candidato e vota nele simplesmente pela afinidade. O terceiro voto é o voto de consciência. Quem é que vota conscientemente? É o eleitor exigente, que tem mais informações, que tem mais escolaridade, que tem mais consciência, e ao mesmo tempo ele quer saber a vida pregressa do candidato. Quais são suas propostas? Se as suas propostas são viáveis, se for eleito, se ele poderá efetivamente cumprir o que está prometendo nas suas propostas. Ao mesmo tempo, a sua vida, se é uma vida decente, se é uma vida correta, se nunca se envolver em corrupção, assim por diante. E também esse eleitor do voto de consciência, ele vai também para cima do partido, quer saber qual é o partido, quem compõe esse partido, assim por diante. Então, são esses 3 aspectos. Infelizmente, o voto de consciência varia de 3 a 5% do eleitorado, é muito pouco. É brincadeira, né, gente? Olha isso, de 3 a 5% do eleitorado. Isso é muito triste. Isso é o que mostra uma pesquisa da Folha de São Paulo e também algumas pesquisas que tem pelo Brasil afora aí. E também o outro aspecto relevante é que cada vez mais as pessoas se interessam menos pela política. Os jovens estão na faixa de 56% que não tem interesse nenhum em política, a juventude. E
e varia de região para região. Algumas regiões do Rio de Janeiro, como é politizado, o Rio Grande do Sul, o ABC paulista, cresce um pouco o interesse. Nas regiões, quanto mais analfabetos tem, quanto menos politização há, maior desinteresse pela política. Me fala uma coisa, querido, na sua opinião, qual que deveria ser a formação de um político? Eu elenquei pelo menos 30 itens de uma possível reforma política. Reforma não só das leis, reforma dos partidos políticos, através também das leis, e as propostas, as leis eleitorais que deveriam ser aprovadas com vista às eleições. Então, por exemplo, eu pessoalmente defendo a posição que todo candidato de vereador a presidente da República só poderia se candidatar se tivesse curso superior completo. Concordo plenamente. Qualquer curso, mas deveria ter um curso superior completo. Outra questão relevante para diminuir a corrupção eleitoral seria fazer com que o voto fosse facultativo, ou seja, o voto não é obrigatório, vota quem quiser, sem nenhuma punição. Isso obrigaria a levar a consciência ao eleitor e também o candidato ia ter os seguintes cuidados. Ora, se eu dou dinheiro para X e para Y para votar em mim, o voto não é obrigatório, eles não vão votar, não tem nenhum compromisso, logo não tem nenhuma punibilidade. Não, nos países do primeiro mundo não é obrigatório, né? Sim. Estados Unidos, Canadá, a maioria dos países da Europa, o voto não é obrigatório, o voto é facultativo. Você acredita que o povo tem consciência do poder do voto dele? Não? Muito pouco. Já na origem dos partidos políticos, na era moderna, na Inglaterra, por exemplo, em 1656 mais ou menos, surgiram os dois partidos das famílias, Tories e Whigs. Foi dali que surgiram os partidos políticos e as famílias, tanto os nobres como as mais pobres, tinham assim verdadeiro nojo dos partidos políticos. Depois eles cresceram, se desenvolveram pelo mundo afora, principalmente depois da Revolução Francesa, e criou-se um outro entendimento de política. Mas o povo não tem consciência do poder do seu voto, do seu poder de decisão e da união que deveríamos todos ter em torno de objetivos comuns em prol da cidadania. Muito bem. Engraçado, né? Você estava falando aí, eu lembrei quando tiraram o Collor do poder, né? Por por coisa que ele fez assim, bem pequena, perto do que a gente está vendo aí todo dia nos jornais, nas manchetes. E parece que, não sei, parece que o povo... Não sei, qual a tua opinião em relação a isso, hein? Porque por bem menos tiraram o Collor, né? O povo tudo, né, se uniu, teve aquela coisa, lembra dele? Agora, qual a tua opinião? O que está acontecendo com as pessoas? Depende muito de organização, de sustentação do governo. Por exemplo, quando o Collor se elegeu, ele cometeu um erro fantástico. Com o partido dele da época, que era o PRN, se elegeram 22 deputados somente. Então ele não conseguiu formar uma base no Congresso Nacional de apoio. Tanto prefeito, governadores, prefeitos e o presidente da República, para governar, precisa ter base de sustentação, base de apoio. Se não construir uma maioria que o apoie na Câmara do município, nos governos estaduais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, ele não governará. Então é preciso que os majoritários, os executivos, tenham essa consciência que precisa construir uma base. E aí fica difícil, porque você vê o caso do Lula, por exemplo, que para construir uma base teve que buscar apoio em José Sarney e do próprio presidente Collor, assim por diante. Porque qualquer um que chega lá, se não construir essa base, não vai governar. E o o presidente Collor da época, bateu o pé, queria fazer reformas, como fez algumas reformas loucas, como, por exemplo, o bloqueio das poupanças de todo o povo brasileiro, e aí ele foi construindo um trabalho negativo que culminaria com a sua derrota, o seu impeachment aplicado pelo Congresso Nacional e confirmado pela Justiça. Mas não foi só por causa daquilo mesmo, porque aquele dinheiro que ele pegou da poupança de todo mundo, depois foi devolvido para todos. Né? Está sendo devolvido ainda. Ainda? Até hoje? Hoje.
Até hoje tem muitos processos tramitando na justiça dos planos econômicos, Collor, Bresser, Collor 1, 2, que estão tramitando e muito dinheiro está sendo devolvido para as famílias devidamente reajustado. Você acredita em político honesto? Acredito. Eu acredito e dou alguns exemplos. E você acha que ele sobreviveria no mundo atual? De muito difícil. Por exemplo, eu acho, por exemplo, que o Ulisses Guimarães era uma pessoa que não se enriqueceu com a política. Sabia todo o jogo político, daquela malandragem toda, mas não foi ladrão, não era um político ladrão. Não se tem notícia que era um ladrão. Tem alguns políticos honestos, tem. Agora, o político honesto, ele sofre da seguinte síndrome. Ele vai com algumas propostas, alguns projetos, e para aprovar os seus projetos precisa que a maioria da Câmara, da Assembleia, do Congresso aprove. Mas ele sozinho não faz nada. Amanhã ou depois vem com projetos, os colegas vêm com alguns projetos perigosos, projetos de interesses mais pessoais e de alguns segmentos financeiros, e ele diz: não vou aprovar isso, porque isso contraria a minha proposta de governar, a minha proposta de legislar, e não vou votar. Meu caráter, minha moral. Mas aí dizem que aí ele é queimado pelos outros. Não se reelegerá mais. Como já aconteceu com um caso de vereador aqui em Mogi, que eu não vou citar o nome por uma questão de ética. Então tá ferrado. Mas que já aconteceu. Não posso me eleger. Só é por isso que só é possível se construir uma bancada de vereadores ou na Assembleia Legislativa, de uma bancada de pessoas que estejam com afinidade política de interesses maiores em prol da cidadania do Estado, da União, do município. Se não construir essa base, fica muito difícil governar.